E aí, galera, referente aos acontecimentos em Brasília neste dia 8 de janeiro de 2023, estou fazendo esse vídeo para me posicionar, expor a minha opinião sobre isso. Esses acontecimentos têm dividido a opinião pública, parte dos brasileiros apoiam, entendem que é um ato legítimo contra a eleição do presidente Lula, e outra parte condena esse tipo de manifestação, né, que beira ao terrorismo, como a maioria da imprensa brasileira e internacional está nomeando, pelos atos de vandalismo e de destruição a importantes prédios públicos em Brasília. E principalmente por se tratar de toda uma movimentação claramente antidemocrática, uma vez que os participantes são contrários à eleição do atual presidente da República, o qual alegam que foi eleito de forma fraudulenta, sem apresentar qualquer prova contundente, fundamentada sobre essa eleição supostamente fraudada. Vale salientar que várias instituições brasileiras e internacionais, que inclusive acompanharam as eleições, asseveram a idoneidade e a segurança do sistema eleitoral brasileiro. E toda essa movimentação aí, de uma maneira, tem o apoio do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, seja por falas que ele já proferiu, ou então pelo silêncio dele, até quando ele estava nos últimos dias de presidente, né, ocupando o cargo de presidente da República, denotam o apoio dele a esse tipo de movimento. Vale lembrar que o próprio partido do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, o PL, em uma ação perante a justiça, questionaram a legalidade das eleições, apontando apenas as votações do segundo turno, sem fazer qualquer referência ao processo eleitoral do primeiro turno, uma vez que foram usadas as mesmas urnas. Então, se houve, em tese, fraude no segundo turno, consequentemente, houve também fraude nas eleições do primeiro turno. Só que o PL apresentou apenas contestação do segundo turno. Claro, muito conveniente, uma vez que no primeiro turno foi eleita a maior bancada federal do Partido Liberal, o PL. Então, claro, se numa eventualidade fosse declarada uma fraude no processo eleitoral das duas eleições, eles iriam perder toda essa bancada também. Mas, como eu já disse, várias instituições nacionais e internacionais asseveram a idoneidade e a segurança do sistema eleitoral brasileiro, que está aí há anos. Se fosse inseguro, se fosse um processo eleitoral fraudulento, o próprio Jair Bolsonaro teria sido eleito em meio a esse mecanismo que na cabeça dele é fraudulento, né? Mas no passado era conveniente para ele estava sendo eleito lá para o Legislativo, então não tinha por que questionar. Hoje, né, recentemente, como esteve na iminência, e de fato foi o que aconteceu, de perder o cargo de presidente da República, ele levantou essa questão, repito, sem apresentar qualquer prova contundente e fundamentada de falta de segurança no sistema eleitoral brasileiro. Muitas pessoas têm criticado a Rede Globo, né? A Rede Globo é aquilo, que não sei o que, o Bolsonaro vai acabar com a Rede Globo. Pois é, o próprio Bolsonaro renovou a concessão da Rede Globo de televisão por 15 anos no Brasil, né? E outra, falam que a Globo Claro, na minha opinião, todas as emissoras de TV são tendenciosas, né? Tem aquelas que são tendenciosas contra e são aquelas que são tendenciosas a favor. Aquela história de imparcialidade no jornalismo, para mim isso não existe. Queira ou não, dependendo da emissora e da notícia, ela vai ter que seguir a vertente da linha editorial. Então, esse negócio de imparcialidade, que deveria ser uma regra e tem previsão na cadeira da Academia do Jornalismo, na realidade não existe. Mas aí estão falando que a Globo está chamando de golpista, de terroristas, de criminosos quem está participou dessa destruição em Brasília e tal, estão questionando isso daí. Mas eu quero só trazer uma informação de que não é apenas a Globo que está nomeando dessa maneira esses atos que aconteceram na capital federal. Olha só algumas manchetes de alguns veículos de comunicação. A Folha, por exemplo:
Golpistas derrubam PM de cavalo em Brasília. Golpistas. UOL. Golpistas agridem policial e atacam cavalo da PM durante invasões em Brasília. Carta Capital. O plano dos bolsonaristas após atos de terrorismo em Brasília. Metrópolis. Lideranças mundiais manifestam apoio a Lula após atos terroristas em Brasília. Correio Brasiliense. OAB do Distrito Federal cobra identificação de financiadores de atos terroristas em Brasília. Terra, o site. Mídia internacional compara ações terroristas em Brasília à invasão do Capitólio. Então, gente, não é apenas a Globo que está nomeando isso aí como um ato terrorista, como um ato golpista. A maioria dos veículos de comunicação estão nomeando dessa maneira porque, de fato, é o que é. A partir do momento que se destrói o patrimônio público, e as imagens de destruição são terríveis, o plenário do Supremo Tribunal Federal, lá nas proximidades do gabinete da Presidência da República, o Congresso Nacional, em alguns pontos, pegando fogo, são prédios públicos que pertencem a você, pertencem a mim, pertencem a todos nós, pertencem ao Brasil. Quem garante que também não foram destruídas peças importantes que autoridades ganharam de outros países, ou então obras de arte não foram furtadas nesses atos? Lembrando que não é de político A ou B, o político ele entra, ele é nomeado, ele fica ali naquele cargo, mas quando ele sai, aqueles bens continuam lá, que agora estão destruídos ou, em alguns casos, foram furtados. Então, para mim, isso é vandalismo, isso é terrorismo, isso é um ato golpista a partir do momento que quer impor a sua vontade contra a da maioria. Já foi constatado que o sistema eleitoral brasileiro é idôneo, é seguro e que as eleições foram limpas. Então, se a maioria escolher um determinado candidato, tentar forçar a barra contra a vontade da maioria, para mim, é um ato claramente antidemocrático e golpista. Outra coisa, algo que deve ser investigado é a omissão e, quiçá, condescendência de algumas forças de segurança em Brasília que permitiram que isso tudo acontecesse. Por que não tomaram medidas enérgicas para evitar o ingresso desses criminosos aos prédios públicos? Por que não tiveram uma ação, uma resposta imediata e necessária para esse tipo de ato? Afinal, aqueles prédios eram para ser os mais seguros do Brasil. Certamente, está muito claro de que houve omissão, no mínimo omissão e, quiçá, condescendência para permitir esses tipos de atos na capital federal. E eu espero, particularmente como cidadão brasileiro, que isso seja investigado, que essas autoridades que são responsáveis pela segurança daqueles prédios, daqueles espaços, pela segurança em geral em Brasília, aquelas sejam investigadas e, na medida da sua culpabilidade, sejam punidas por causa disso. Outra coisa, até agora já foram, ainda está cedo, tá no começo da noite, já foram apreendidos, detidos, a palavra correta, 170 pessoas após os atos de vandalismo lá em Brasília, e esse número pode aumentar, até porque haverá uma força-tarefa em que pessoas serão identificadas pelos vídeos no Kawaii, no TikTok, no Instagram, no YouTube, irão ser identificadas e responsabilizadas na medida de sua culpabilidade em relação a toda essa destruição em Brasília. O presidente dos Estados Unidos, que é a maior democracia do planeta e a maior potência mundial, os Estados Unidos, o presidente Joe Biden, classificou os atos terroristas em Brasília como ultrajantes. E teve autoridades estadunidenses também que suscitaram que o estado da Flórida não desse mais guarida a Bolsonaro, que lá nos Estados Unidos eles têm esse costume de expulsar as pessoas. Então, sugeriu isso aí, que a Flórida não permita que Bolsonaro continue naquele estado. E é isso, gente. É lamentável que isso aí está acontecendo, não é porque você é contra um determinado candidato eleito democraticamente que você vai querer que a sua vontade se sobreponha à da maioria à força. E ainda mais destruindo o patrimônio público.
agredindo policiais militares. E nesse sentido, eu vou usar as falas do presidente Jair Bolsonaro quando o Roberto Jefferson atirou contra policiais federais. Quem atira, quem agride, quem ataca policiais só pode ser bandidos. Quem faz isso tem que ser classificado como bandidos. Foi o que disse o presidente Jair Bolsonaro. Então é isso aí. Esse é o meu juízo de valor sobre esses acontecimentos. Você tem o seu direito de discordar e é isso aí. Fique registrado, eu espero que os responsabilizados sejam punidos com rigor e muito bem vai fazer a AGU, a Advocacia Geral da União, que vai exigir não apenas a responsabilização criminal dessas pessoas, como também civil. A AGU quer que essas pessoas venham a ressarcir o prejuízo que causou a coisa pública. Então é isso aí. Obrigado pela atenção.